Há histórias que desafiam a compreensão humana. Histórias tão perturbadoras que fazem até os mais céticos duvidarem da própria realidade. Esta é uma dessas histórias. No ano de 1906, em um convento na África do Sul, uma jovem de apenas 16 anos começou a apresentar comportamentos inexplicáveis. Ela era Clara Germana Celi, uma adolescente órfã criada pelas freiras desde pequena. Mas de repente, algo mudou. Ela começou a ouvir vozes, falar línguas que nunca aprendeu, e em pouco tempo já não era mais a mesma menina. O que aconteceu dentro daquelas paredes sagradas foi tão aterrorizante que os próprios religiosos hesitaram em enfrentá-lo. Prepare-se, pois você está prestes a conhecer um dos casos de exorcismo mais assustadores da história. A princípio, Clara era uma jovem comum, religiosa, obediente, dedicada aos estudos e às orações. Mas em um determinado momento, algo dentro dela se quebrou. Freiras relataram que, de um dia para o outro, Clara se tornou agressiva. Ela começou a evitar símbolos religiosos e demonstrar uma força que não condizia com seu corpo frágil. Mas o que mais assustou a todos foram as palavras que saíam de sua boca. Clara começou a falar latim, alemão e francês, línguas que nunca havia aprendido. Os padres atestaram perguntando-lhe passagens inteiras das escrituras em diferentes idiomas. E para o horror de todos, ela respondia com perfeição. Mas havia algo muito mais perturbador. Clara passou a revelar os segredos sombrios das freiras e dos sacerdotes. Pecados que ninguém mais sabia. Coisas que ela nunca deveria ter conhecimento. Foi então que surgiu a dúvida. Aquilo ainda era Clara Germana Celi? Ou algo muito pior havia tomado seu corpo? Os dias passaram e o comportamento de Clara se tornou ainda mais assustador. Seu corpo se contorcia de maneira impossível, dobrando-se em ângulos que fariam qualquer um sentir uma dor excruciante. Ela passava horas emitindo sons estranhos, sussurros, grunhidos, risadas perturbadoras, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo dentro dela. Então aconteceu um momento que marcou para sempre a história daquele convento. Em uma noite, Clara foi encontrada levitando sobre a própria cama. Isso mesmo, levitando. As freiras entraram no quarto e viram o impossível. Seu corpo suspenso no ar, a mais de 1 metro do chão. Seus olhos completamente negros. E uma risada demoníaca que fez o sangue delas gelar. Foi ali que o medo se tornou desespero. O convento já não podia mais ignorar. Eles estavam lidando com algo que nenhuma ciência poderia explicar. E havia apenas uma saída: o exorcismo. Os padres sabiam que estavam diante de algo poderoso. O bispo local foi chamado, trazendo consigo sacerdotes treinados para enfrentar forças que não pertencem a esse mundo. Eles entraram no quarto de Clara armados com crucifixos, bíblias e água benta. Assim que o primeiro verso da oração foi recitado, Clara começou a gritar.
Mas não pensem aí que eram gritos comuns. Eram urros, uivos animalescos, como se algo dentro dela estivesse sendo queimado vivo. Os padres tentavam manter a calma, mas então veio o cheiro. Um odor de enxofre tomou conta do ambiente. Era um cheiro sufocante, nauseante, como se fosse uma carne podre misturada com fumaça. E então, pela primeira vez, Clara falou, mas não com sua voz. Uma voz grossa, distorcida, vinda de um lugar impossível. Vocês nunca me tirarão daqui. Os padres sabiam que estavam diante de algo muito mais antigo e muito mais cruel do que qualquer ser humano poderia imaginar. O exorcismo prosseguiu por horas e Clara foi ficando cada vez mais violenta. Seu corpo se debatia, sua pele ardia ao contato da água benta. Mas então aconteceu um momento que fez até os padres hesitarem. Clara parou de se debater. Seu corpo ficou completamente imóvel. Seus olhos se tornaram brancos como papel. E em um piscar de olhos, ela saltou contra um dos padres com uma velocidade impossível. Seus dentes afiados se cravaram no ombro dele, rasgando a carne como um animal selvagem. Foi preciso 3 homens para contê-la. E foi ali que perceberam que aquilo dentro dela não estava disposto a sair. O exorcismo durou 2 dias. Foram 48 horas de terror absoluto, orações incessantes e resistência desesperada. Até que no 3º dia, um silêncio absoluto tomou conta do quarto. Seu corpo estava frio e seus olhos fechados. Os padres se entreolharam. Havia terminado? Foi então que ela abriu os olhos. Dessa vez, olhos humanos, cheios de lágrimas, cheios de medo. A entidade havia partido, mas o que ela deixou para trás jamais poderia ser esquecido. O caso de Clara Germana Celi permanece como um dos mais assustadores da história da Igreja Católica. Mas a grande pergunta é: isso realmente acabou? Existem histórias de outras possessões, relatos de exorcismos tão brutais quanto esse. A verdade é que o mal pode estar muito mais perto do que imaginamos. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque ainda há muitos mistérios esperando por você. Siga Conexões.